Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre quando a Inglaterra virou Grã-Bretanha e nos trilhos do trem, na Revolução Industrial e do desenvolvimento das ferrovias, dos veículos, das locomotivas a vapor. É comum os livros de história tratarem ingleses e britânicos como sinônimos. Se isso não chega a ser errado, com certeza é inexato. A Inglaterra, na verdade, é o principal país da Grã-Bretanha, mas não o único. A unificação da Grã-Bretanha deu o seu primeiro passo ainda no século XVI, quando o rei Henrique VIII, que teve treta com a igreja lá porque ele queria casar, de novo, não queria repudiar sua esposa e casar com outra porque aquele que estava casado não dava filho para ele, e fez a reforma protestante na Inglaterra, criando a igreja anglicana. Ele anexou o país de Gales à coroa inglesa. A Escócia continuou independente e sua dinastia Stuart chegou a reinar na Inglaterra no século XVII. A Grã-Bretanha, propriamente dita, somente surgiu em 1707, com um ato de união que reuniu os parlamentos da Inglaterra e da Escócia. O novo ato de união, firmado em 1800, incluiu a Irlanda, e assim, no século XIX, surgiu o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, tendo Londres como sede da monarquia. Ainda assim, Escócia e Irlanda mantiveram elevado grau de autonomia. Com a independência do sul da Irlanda, a atual Eire, reconhecida pela Inglaterra em 1921 e 1922, a Grã-Bretanha passou a ser chamada de Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Assim, o mais correto é usar os termos Grã-Bretanha e britânicos para os séculos XVIII e sobretudo XIX. Antes não havia britânicos, mais ingleses, escoceses e irlandeses. Então, houve essa treta aí entre os países que envolvem ali hoje a Grã-Bretanha, que outrora eram separados, que houve a unificação, mas depois houve a separação da própria Irlanda, e a Irlanda do Norte hoje ainda faz parte da Grã-Bretanha. A partir de 1820 a conjuntura europeia melhorou. Poucos anos depois surgiu uma novidade que revolucionaria a economia inglesa e os meios de transporte, que é a ferrovia. Em 1823 foi inaugurada a estrada de ferro a Stockton-Darlington, mas a era das ferrovias começou mesmo em 1829, com a linha entre o Porto de Liverpool e o principal centro industrial inglês, a cidade de Manchester. Foi o pontapé inicial da moderna indústria pesada, a de bens de produção ou bens de capital. A ferrovia foi revolucionária até pelo seu efeito multiplicador, estimulando diversos ramos industriais e comerciais ligados ao novo sistema de transporte. Em um ritmo impressionante, a Inglaterra passou a ser cortada por linhas ferroviárias, financiadas por capitais privados, sem participação direta do governo do Estado. No início, os vagões foram utilizados principalmente para o transporte de mercadorias, em particular as pesadas, com os comboios se movendo vagarosamente. O surgimento das locomotivas, mais possantes e velozes, diversificou o sistema e permitiu o transporte de passageiros, com custos bem menores do que o das carruagens e diligências. A economia inglesa decolou. De 1830 a 1850, as exportações britânicas saltaram de 69 milhões para 170 milhões de libras. A expansão das indústrias de base foi igualmente impressionante. A produção do ferro gusa, elemento fundamental para a estrada de ferro, passou de 678 mil toneladas em 1830 para quase 3 milhões de toneladas em 1852. A produção de carvão, por sua vez, que mal passava de 10 milhões de toneladas no início do século, alcançou a espantosa marca de 100 milhões de toneladas em 1865. Dominando essas tecnologias, a Inglaterra pôde abrir ferrovias em várias partes do mundo. Assim ocorreu nas jovens nações da América, que não tinham recursos para custear a construção da malha ferroviária, e nas áreas em que a Inglaterra exercia algum controle político, como o Egito e a Índia. Os industriais britânicos dominaram os mercados mundiais, reduziram custos e lucraram como nunca. Nasceu assim o Leão Britânico, imagem célebre de um império que se agigantava a olhos vistos. Tem imagens da época que mostra a abertura de túnel na construção da linha ferroviária entre as cidades de Birmingham e Londres, na Inglaterra. Cerca de 20 mil homens trabalharam nessa obra que durou 5 anos. A linha iniciou suas operações em 1838. Tem uma gravura inglesa de cerca de 1840 retratando a construção desse túnel. O desenvolvimento da ferrovia também mudou o quadro da composição dos trabalhadores na Inglaterra. Nas indústrias de bem de consumo, como de tecidos, calçados, roupas e alimentos, a mão de obra predominante era feminina e infantil, sem especialização. Já nas indústrias de bem de produção e na construção de estradas de ferro, a mão de obra era masculina. Além do mais, necessitava de um tipo de trabalhador mais especializado. Engenheiros e técnicos se tornaram fundamentais. A procura por mão de obra se tornou intensa nesse período na Inglaterra. Então, um pouquinho da história da Inglaterra aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike.
Hasta la vista, babies. Até a próxima.